1. Um horror post-apocalíptico capítulo 1. Um desastre causado por uma lata de Coca-Cola. Autor: Estrela da Manhã. Tradutor: Shujin TT, sublinhado Min. Editor: Shujin S. Liz. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Uma gota de suor frio escorreu por sua testa enquanto Jiang Shen olhava para o par enorme de peitos à sua frente. Eram pelo menos tamanho 36D. Abaixo das sobrancelhas, havia um par de olhos de aparência valente, um nariz bonito e uma boca delicada. No entanto, sua expressão maliciosa certamente manchava sua beleza. Em suas mãos, segurava uma pistola preta como breu e um chicote de aparência perversa. Se o ambiente fosse decorado com mais alguns itens sexualmente sugestivos, todos os homens do mundo fantasiariam sobre o que poderia acontecer a seguir. Fantasia minha bunda. O coração de Jiang Shen se encheu de arrependimento e medo. Ele não sentiu nenhum prazer nem considerou a possibilidade de ficar excitado. De repente, suas calças ficaram apertadas. Ele devia estar delirando agora. Não tem como eu ser masoquista. Ele sabia que não tinha fetiches estranhos. Portanto, qualquer reação física seria um acidente naquela situação terrível. Nome? Perguntou a garota peituda. Ela vestia uma jaqueta de couro preta e uma calça jeans que começava a desbotar depois de muitas lavagens. Ela sacudiu o cabelo enquanto subia com força no braço da cadeira. Jiang Shen. Ele engoliu em seco e respondeu com sinceridade. Como um homem civilizado, nunca tinha visto uma garota tão bárbara. A menina ergueu as sobrancelhas. Que nome de menina? Por que você não pergunta para minha mãe? Droga, claro, ele só conseguia dizer isso mentalmente. Ele temia que, no momento em que abrisse a boca, uma bala abrisse um novo buraco em sua testa. Sim, essa gata estava com uma pistola, o que tornava o ambiente nada romântico. Eu nasci de manhã, daí o nome Manhã Shen, no meu nome, murmurou Jiang Shen. O nome não era nada feminino. No entanto, o fato de lhe parecer muito delicado não contribuía para sua causa. Mesmo que tivesse um nome masculino, o contraste seria ainda mais estranho. Não fuja do assunto. A garota jogou um chicote no sofá ao lado dele. O estalo alto assustou Jiang Shen tanto que ele se encolheu na cadeira. Não estou interessada na sua mãe, Deus. Foi você quem perguntou, Jiang Shen xingou mentalmente, enquanto seu rosto empalidecia. Você tem potencial para ser um cara muito bonito, sorriu a bela, aproximando-se dele. Ela tocou o rosto de Jiang Shen com a lateral do chicote. Você vai responder às minhas perguntas. Se ousar mentir, não me importo de deixar algumas cicatrizes no seu lindo rosto. O rosto de Jiang Shen ficou vermelho enquanto ele tentava conter o grito. Por que me sinto tão violado? De onde você é? Questionou a garota enquanto olhava diretamente para ele. Eu sou do norte, respondeu Jiang Shen com uma mentira. É claro que ele nunca acreditou que a garota pudesse ver através dele. Cidade de Langai? Aqui é a cidade de Langai? Este lugar deserto. Esta lata de cola, onde você a encontrou? A pronúncia da garota era estranha, como se ela nunca tivesse ouvido alguém dizer Coca-Cola antes. Jiang Shen sentiu a voz da garota se transformar enquanto sua respiração acelerava. O tom era carregado de intensa luxúria, ou ganância. Coca-Cola. É um tipo de refrigerante. Sério. Eu sei que é refrigerante. Estou perguntando de onde é. A garota virou a coca. Assim que terminou, expirou aliviada. Então, jogou a lata no chão e chicoteou o pobre sofá mais uma vez. Jiang Shen olhou diretamente para a arma de aparência estranha apontada diretamente para sua testa. Uma gota de suor escorreu pelo seu rosto. Ele controlou a respiração enquanto tentava manter a calma. Não consigo explicar isso. Você quer morrer? É assim que você trata alguém que acabou de salvar sua vida? Com uma repentina explosão de coragem, ele retrucou. Após um breve momento de silêncio, ela soltou um suspiro lento. Guardou a arma e jogou um chicote no chão. Tudo bem, eu passei dos limites. Apesar de admitir sua culpa, ela não tinha a intenção de deixar Jiang Shen escapar, já que ela só chicoteou o sofá. Ela provavelmente não teve más intenções. Afinal, Jiang Shen pensou consigo mesmo. Confie em mim. Não tenho intenções prejudiciais, disse ela. No entanto, Jiang Shen não tinha certeza de quanto tempo a consciência dela duraria, então continuou a inventar histórias. Sem intenções prejudiciais? Tipo como eu te salvei da fome?
Se eu te contasse alguma coisa hoje, isso tornaria a vida de nós dois mais complicada do que o necessário. Jiang Shen continuou a responder em tom reservado. Suas palavras deixavam muito espaço para a imaginação. A garota forçou uma risada despreocupada. Mas a incerteza em seus olhos era claramente evidente. Talvez possamos fazer uma parceria. Acabei de chegar. Como posso explicar isso? Tudo aqui é terrível. Preciso de um guia e posso te pagar generosamente por isso. Ele fez uma proposta com um tom sedutor na voz. Ele estava usando a estratégia do castigo e da cenoura. Ah? Você é da Aliança do Norte? Perguntou a garota, com as sobrancelhas arqueadas. Nesta terra devastada, se há algum sinal de lei e ordem, deve ser a aliança distante na tundra setentrional. Eles não foram alvo da destruição nuclear, nem houve surtos de doenças infecciosas. Portanto, a ordem permaneceu na terra distante. No entanto, ordem era um termo relativo, faltava-lhes justiça real, pois a escravidão, a corrupção e a guerra civil ainda existiam na região. Apenas a produção de alimentos ligeiramente maior tornava a região um pouco mais atraente. No geral, não era melhor do que a anárquica cidade de Wangai. Não, eu sou apenas de um lugar relativamente rico. E estou coletando alguns recursos úteis para alguém. Ao mesmo tempo, mercadorias excedentes são descartadas, como a lata de refrigerante que você acabou de terminar ou as 3 latas de comida que você devorou inteiras. Jiang Shen não continuou com o disfarce de membro da Aliança do Norte. E se ela percebesse que ele estava mentindo, afinal? A melhor ideia agora era dizer que ele veio de um lugar distante. Um lugar que ninguém visitou antes. A garota coroa ao ouvir as palavras devorado limpo e percebeu que sua etiqueta na época não devia ser das melhores. Ela encarou Jiang Shen com um olhar feroz. Jiang Shen riu ao descartar a ideia. Ele sabia que a negociação fora bem sucedida. Não sei o que vocês querem nesta cidade. Todos os supermercados, armazéns e até geladeiras estão completamente saqueados. Não tem como encontrar um único pedaço de pão. Minha bela dama, qual é o seu nome? Jiang Shen perguntou, balançando a cabeça. Sun Jiao, ela respondeu, erguendo as sobrancelhas novamente. Com um sorriso malicioso no rosto, ela disse, deixe-me esclarecer uma coisa, se a parceria envolver algo estranho, posso explodir sua cabeça. Não se preocupe, senhorita, suspirou Jiang Shen. Não havia a mínima chance de ele se deitar com uma garota que poderia matá-lo a qualquer momento. Só preciso de uma guia experiente e, você acha que me falta comida? Então o que exatamente você está procurando? Seriam escravos? Sun Jiao hesitou por um segundo antes de lançar um olhar malicioso para Jiang Shen. Claro, se ele tinha comida em abundância, então ele devia ter fazendas ou plantações, e instalações de produção relacionadas. O primeiro instinto de Sun Jiao foi que esse sujeito poderia ser um traficante de escravos. Escravos eram a melhor mão de obra nas terras devastadas e o tráfico de escravos era considerado a norma. No entanto, Sun Jiao odiava o tráfico de escravos porque um traficante sequestrou sua irmã. Seria ótimo se ela fosse vendida para uma fábrica, mas se fosse vendida para a prostituição ou mesmo para os canibais, seria um pesadelo completo. Não, não, não. Isso é um completo mal-entendido, explicou Jiang Shen. Eu não preciso de escravos. Preciso de tecnologia. Tecnologia? Sun Jiao parecia confuso. Sim, tecnologia. Assim como a arma laser que você está segurando e o computador no seu braço. Enquanto tivermos essas coisas, não podemos produzi-las nós mesmos. Por isso, decidimos vir a esta cidade deserta para encontrar alguma tecnologia antiga. Essas coisas? A pergunta de Jiang Shen causou uma mistura de confusão e desconfiança. Essas coisas são difíceis de fazer? Na cidade de Liuding, muita gente consegue montar. Droga, Jiang Shen xingou mentalmente, mas permaneceu calmo. Isso foi apenas um exemplo. Nossa tecnologia de produção e transporte de alimentos é altamente avançada, mas nossa tecnologia em geral é bastante medíocre. É por isso que estou aqui. Ele explicou, impressionado com sua improvisação, pois era muito melhor do que ele imaginava. Ele percebeu que, embora este mundo já tivesse feito avanços tecnológicos significativos no passado, a civilização estava em ruínas completas após a guerra nuclear. Principalmente depois que as infecções se espalharam por toda a Terra, era um milagre que a humanidade ainda existisse.
O estado deste deserto após a precipitação radioativa era bastante estranho. Carros levitados altamente avançados coexistiram com veículos com motor de combustão interna. Embora alguma tecnologia avançada tenha sido preservada, a civilização, sem dúvida, regrediu. Tanto faz. Song Jiao deu de ombros. Com interesse na voz, ela abriu a boca. Agora, vamos falar da minha remuneração. Em que você quer ser pago? Perguntou Jiang Shen após uma breve pausa. Ele não tinha certeza de qual era a moeda corrente naquele mundo. Bateria tipo C, comida e cristais estão ótimos. Embora, pessoalmente, eu prefira comida. Song Jiao respondeu. Então, com os olhos cheios de desejo, perguntou, você tem mais daquele frango ao curry? Você comeu tudo. Jiang Shen suspirou com uma expressão falsa de coração partido. Ele nunca tinha visto pilhas ou cristais antes. Então, sem dúvida, comida seria a melhor escolha. Me desculpe, disse Song Jiao com um tom constrangedor. De repente, ela voltou à sua personalidade maliciosa de sempre e pisou com força no braço da cadeira. Então, negociou, o salário será de 10 latas de comida por mês. Você também é responsável pelas minhas refeições. Negócio. A resposta direta de Jiang Shen fez com que Song Jiao se sentisse culpada por sua exigência um tanto irracional. Embora naquele deserto só os tolos tivessem consciência, a consciência sempre existiu no coração das pessoas. A crueldade era apenas uma resposta de proteção para a sobrevivência. Serei responsável pela sua segurança, acrescentou Song Jiao enquanto a culpa dominava. Sério. Se eu morrer, quem vai te pagar? Jiang Shen respondeu com raiva em sua mente. A indenização não era nada para ele, mas ainda assim custaria cerca de $100. Ok, minha linda guarda-costas, pode me desamarrar agora. A crise finalmente se acalmou quando Jiang Shen finalmente soltou um longo suspiro. Seus membros quase perderam a sensibilidade. Song Jiao casualmente sacou uma adaga e cortou a corda. Jiang Shen se moveu um pouco enquanto encarava Song Jiao com um olhar triste. Então, foi pegar sua mochila vazia. Song Jiao forçou um sorriso sem graça e fingiu que nunca havia revistado sua bolsa. E agora? Sair daqui? Sair? Por quê? Este será nosso ponto de encontro temporário. Do lado de fora da janela, a megametrópole já havia perdido a vivacidade. As ruas antes lotadas estavam agora vazias, sem uma alma à vista. A quantidade infinita de zumbis substituiu o que antes era uma cidade vibrante. Os uivos e gritos ocasionais de criaturas desconhecidas também percorriam a cidade morta. Tiros disparavam à distância, misturados a ruídos quase inaudíveis. Na cidade permeada pela morte, batalhas familiares aconteciam todos os dias. Zumbis contra humanos, humanos contra humanos. Através da janela manchada e sem poeira, Jiang Shen viu o perigo, a morte e a oportunidade do ouro em todos os lugares. Um ouro post-apocalíptico capítulo 2. Por ser interdimensional, o universo existia como um multiverso. A asa de uma borboleta na floresta amazônica pode ter causado o tornado na Ua, Texas. O efeito borboleta pode exagerar qualquer pequena mudança ao infinito. Pode alterar o curso do futuro. Portanto, a compreensão do futuro é extremamente incerta e relativa. Jiang Shen, masculino, 23 anos. Estudante de graduação. Após a formatura, trabalhou como vendedor em uma loja de roupas por algum tempo, mas foi demitido. A crescente pressão financeira o forçou a tomar uma decisão difícil, procurar outro emprego na cidade de Angai ou voltar para sua cidade natal. Em sua opinião, ele não queria desistir tão facilmente. Viver em uma grande metrópole como Angai era seu sonho desde criança, e também era o que seus pais esperavam. Para alguém que ainda não conhecia o mundo, ele estava ansioso para explorar o que o mundo tinha a oferecer. No entanto, ele sabia que a jornada seria difícil. Embriagou-se. Foi a primeira vez desde a formatura que bebeu sozinho até desmaiar. Depois de extravasar toda a sua frustração e tristeza, uma tontura o atingiu na cabeça e ele ficou imediatamente inconsciente. Um objeto metálico desconhecido atingiu seu braço e se fundiu a ele. Desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Foi quase como se nunca tivesse existido. Então, ele descobriu uma habilidade peculiar, a viagem no tempo e nas dimensões. Claro, demorou vários meses até que ele percebesse. O padrão estranho circundava seu pulso direito como um relógio. Se alguém o examinasse com atenção,
A pulseira tinha o formato de uma tatuagem estranha. Então, obviamente, algo estava errado, pois ele nunca tinha feito uma tatuagem. Ele não sabia por que havia sido escolhido. No entanto, naquele momento, ele entendeu que aquela era a oportunidade de uma vida. Viagem no tempo? Viagem dimensional? Ele não tinha conhecimento suficiente para entender esses fenômenos estranhos. Mas uma vez ele foi atingido por eletricidade e se sentiu completamente bem. Foi então que ele descobriu que a barra vazia da tatuagem se encheu após absorver cerca de 100 voltagens de energia. Então, ela atendeu aos requisitos para realizar uma viagem multiverso. A viagem multiverso em si custava metade da energia. Portanto, preencher completamente 100 voltagens de eletricidade permitiria uma viagem de ida e volta através do tempo e das dimensões ao custo de cerca de $50. Era muito econômico. A tatuagem não só tinha a capacidade de viajar, mas também continha uma dimensão alternativa que ele poderia visitar a qualquer momento. Portanto, era uma dimensão de armazenamento com aproximadamente 1 metro quadrado de tamanho cúbico. Mas como custava energia para armazenar e recuperar itens, Jiang Shen preferia usar uma mochila para armazená-los. Se ele não tomasse cuidado e perdesse os meios para carregar a energia no mundo apocalíptico, não haveria como voltar para casa. Jiang Shen tinha a sensação de que o armazenamento de energia poderia ser aprimorado, incluindo a dimensão do armazenamento. A funcionalidade também poderia ser melhorada. Ele só não entendia como no momento. Carregar a bateria foi simples. Jiang Shen só precisou colocar o dedo na tomada. Embora isso não fosse esteticamente agradável, era perfeito para o trabalho. Como ele descobriu? Como mencionado antes, foi completamente por acidente. Na primeira vez que viajou no tempo, encontrou-se em uma residência abandonada. A cama coberta de poeira e os móveis corroídos revelavam a atualidade do lugar. Ele observou os arredores enquanto examinava aquela casa desgastada pelo tempo. Com as informações de uma fita de armazenamento meio quebrada e jornais velhos espalhados, ele adquiriu uma compreensão parcial deste mundo. Este mundo era um universo paralelo semelhante à Terra. No entanto, a tecnologia era claramente muito mais avançada. Prédios altos se espalhavam pela paisagem, mas não havia vestígios de qualquer civilização. Zumbis e mutantes ocupavam as ruas antes movimentadas. Jiang Shen não ousava sair sem uma arma. O ano era 2190. O local ainda era a cidade de Wangai. No entanto, a diferença entre os dois períodos era como a noite e o dia. No ano de 2150, o aquecimento global se intensificou. A extração excessiva causou escassez de todos os tipos de recursos. Uma crise econômica se instalou. No ano de 2164, uma crise política na Polônia desencadeou uma guerra entre a Europa e o O Exército Vermelho começou a invadir o Oeste. A política global, como resultado, estava em um período tenso. Vale ressaltar que, nesse universo paralelo, a URSS não foi dissolvida em 1991, portanto, a política global estava dividida em 3 organizações. Primeiro, alianças lideradas pela União Soviética, conhecidas como OTAN, uma Europa liderada pela União Soviética, conhecida como CCCP, e, por fim, os AN formaram um acordo de cooperação policial com os países do Sudeste Asiático. O restante das forças permaneceu independente. No ano de 2171, a tensão na Europa aumentou quando o CCCP declarou guerra ao PCA. Ambas as partes se acusaram mutuamente de iniciar a guerra que deu início à Terceira Guerra Mundial. No mesmo inverno, o AI e o Japão iniciaram uma guerra naval devido ao conflito no Mar de Ua do Sul. A OTAN e o CCCP declararam cooperação enquanto os incêndios se espalhavam pela Ásia. Naquele ano, a Mongólia passou por uma crise política que provocou uma nova escalada entre o CCCP e o PCA, com ambos os lados acumulando enorme poder de fogo nas fronteiras. No ano de 2172, a primeira arma nuclear foi detonada pelo CCCP em Paris, o que oficialmente deu início à Terceira Guerra Mundial, com a Guerra Nuclear Tática. No ano de 2173, essa guerra moderna estava em um impasse surpreendente. O mundo inteiro sofreu com a precipitação nuclear, enquanto a área habitável, sem dúvida, sofreu uma destruição significativa. O inverno nuclear cobriu 80% da Terra com neve. Ninguém imaginava que uma causa não tão irônica acabaria com o aquecimento global. Refugiados, fome e doenças eram todos sintomas dessa guerra moderna.
Levou apenas 2 anos para destruir a humanidade por completo. As perdas econômicas totais excederam em muito as perdas combinadas das guerras mundiais anteriores. Devido a isso, a paz veio sem uma vitória decisiva para nenhum dos lados. Todos sabiam que, se a guerra continuasse, ninguém sobreviveria. No ano novo de 2174, um tratado de paz foi negociado e promulgado. O programa de revitalização de habitats foi estabelecido para remover a precipitação radioativa. Todas as nações participaram do financiamento do programa. No outono de 2174, as Nações Unidas anunciaram o cancelamento do programa de revitalização de habitats, pois as células usadas para remover resíduos nucleares sofreram mutações descontroladas. Ao mesmo tempo, devido ao ataque de militantes desconhecidos, as células mutantes começaram a se espalhar pelas grandes cidades. Os humanos infectados se transformaram em zumbis, enquanto a civilização humana entrava em um apocalipse biológico. A lei e a ordem que antes governavam a civilização se estilhaçaram em questão de dias. No ano de 2176, as Nações Unidas enviaram 6 naves de exploração de colônias rumo a Kepler B, em Alpha Centauri. Essas naves continham a última esperança para a civilização. A missão dessas naves era plantar uma semente no universo, na esperança de encontrar um novo mundo. No entanto, isso era completamente irrelevante para os humanos que ainda lutavam em terra. No mesmo ano, as Nações Unidas foram dissolvidas. As informações contidas no jornal duraram apenas até o ano de 2176. O restante das notícias vinha de um diário antigo. O relógio eletrônico que ainda tic-taqueava na gaveta indicava junho de 2190. Por coincidência, o mundo em que ele vivia também era junho. Mas dentro dessa linha do tempo, a civilização se destruiu em apenas 5 anos. Após uma breve parada, Jiang Shen decidiu retornar ao mundo moderno. Havia tantos perigos desconhecidos que seria imprudente continuar. Ele precisava primeiro estar completamente preparado. Depois de descansar por 2 dias, ele comprou uma caixa de comida enlatada, uma caixa de salsichas e uma caixa de macarrão instantâneo. Mesmo que não considerasse passar a noite naquele lugar perigoso, ele trouxe comida para 3 dias, só por segurança. Durante o dia, os zumbis pareciam ter perdido a maior parte de seus poderes. Isso facilitou a exploração da área, pois Jiang Shen atravessou cuidadosamente o meio da rua. Ele evitou a área concentrada de zumbis antes de encontrar uma mansão. O muro alto e o portão de ferro faziam com que o lugar parecesse muito seguro. A grama amarela no chão fazia com que o lugar parecesse bastante antiquado. As esculturas de mármore perto do portão estavam irreconhecíveis devido à corrosão causada pela chuva ácida. Era evidente que o mundo estava cheio de poluição. Quanto ao motivo de ele ter escolhido aquele lugar em particular, a resposta era bastante óbvia. A mansão de aparência suntuosa guardaria alguns itens valiosos. Para sua surpresa, ele não encontrou nada de valor, mas encontrou uma garota que estava quase morrendo de fome. Talvez tenha sido a beleza da moça que o fez baixar a guarda, ou a experiência que teve no mundo civilizado que o fez não pensar no possível perigo. Ao ver o desespero nos olhos da moça, ela pareceu impotente. Ele tirou uma garrafa d'água da bolsa e a serviu lentamente. Salvar a garota é a prioridade mais importante porque talvez ela se case comigo no final. Imediatamente, Jiang Shen tirou o frango ao curry da bolsa. Depois que a garota sentiu o aroma da lata, os mesmos olhos fracos fitaram Jiang Shen, tomados de desespero. Ele próprio era virgem, então não havia como resistir à sedução, especialmente quando uma linda garota o encarou com seus olhos marejados. Ele sentiu uma onda de alegria espiritual e física. Então, com bom ânimo, pegou a colher e começou a alimentar a garota de corpo impecável. Depois. Bem, não houve nada depois. Jiang Shen lamentou profundamente sua decisão. A ação da menina definiu com precisão a história do fazendeiro e da cobra. Depois de comer alguns pedaços de pão e um frango ao curry enlatado, a garota sacou a pistola sem hesitar. Ela pressionou a arma contra a testa de Jiang Shen, que ficou paralisado. Em seguida, amarrou habilmente a cadeira e o interrogou com o que pertencera ao antigo dono da mansão, o chicote. Agora, Jiang Shen percebeu o que significava carregar uma sacola cheia de comida. Ele teve a sorte de encontrar Sun Jiao, que ainda tinha um pouco de consciência. Se, em vez disso, encontrasse canibais ou traficantes de escravos, provavelmente teria acabado como alimento ou produto.
Claro, Jiang Shen sempre podia ativar a tatuagem e viajar de volta, mas isso significava que seu maior segredo seria exposto. Se essa garota acampasse, ele poderia enfrentar ainda mais perigo. Ele não queria abrir mão desta terra preciosa. Além disso, demorava para ativar a função de viagem no tempo. Se a garota percebesse que algo estava errado, não havia garantia de que ela não puxaria o gatilho. Ele não queria arriscar. O lado bom é que eles conseguiram chegar a um acordo. Como você transportaria os suprimentos para cá? Sun Jiao questionou com confusão na voz enquanto reforçava a defesa externa da mansão. É claro que meus parceiros têm maneiras de fazer isso. Você não precisa se preocupar com isso. Jiang Shen continuou a falar besteira. A mansão tinha bastante dinheiro, mas o valor do dinheiro naquele mundo era drasticamente diferente do mundo original. Jiang Shen queria procurar ouro e outros objetos de valor, mas era evidente que o antigo dono não guardava nada em casa. A pintura na parede pode ser bastante cara, mas é claro que esses artistas ainda não existiam no mundo ao qual Jiang Shen pertence. Portanto, essas pinturas seriam inúteis. A mansão, no entanto, continha alguns eletrônicos altamente avançados, como uma TV holográfica e equipamentos de cozinha automáticos. Mas ele logo percebeu que nada disso funcionava corretamente, então Sun Jiao rapidamente respondeu à sua confusão. Ah, essas coisas. Após a explosão nuclear, a maioria dos componentes eletrônicos parou de funcionar. Mas algumas peças eram bastante úteis e valiosas para os sobreviventes. Jiang Shen soltou um suspiro enquanto desistia do plano de vender esses eletrônicos no mundo moderno. No entanto, como isso já existia antes, devia haver alguém capaz de produzir esse equipamento novamente. Jiang Shen sabia que, se negociasse com alimentos, haveria muitos gênios dispostos a trabalhar para ele. Neste mundo apocalíptico, essas habilidades não valiam quase nada. Para esses tecnólogos, se não fosse por conhecimento de armamento militar de ponta, sua vida não seria diferente daquela de alguém que vivia na crise. Sun Jiao não sabia o que Jiang Shen via naquela mansão. Mesmo assim, como seu empregador disse que precisava fazer reparos, ela não recusou. Vou ser sincero, não adianta muito reforçar essa estrutura. Se não fizermos muito barulho, esses zumbis sem cérebro não vão conseguir chegar aqui. A área também está livre de mutantes poderosos. Isso é um completo desperdício de... Chega, eu não estou impedindo os zumbis. Sei que se eu não incomodar essas coisas nojentas, elas não vão se esforçar para me incomodar. Estou impedindo intrusos porque tenho certeza de que você não quer ter sua garganta cortada enquanto dorme. Ele divagou enquanto lançava um olhar duro para Sun Jiao. Certo, chefe. Sun Jiao revirou os olhos enquanto martelava o último prego na madeira. Ela queria argumentar que ninguém se daria ao trabalho de entrar naqueles prédios porque eles obviamente foram saqueados. Quanto ao motivo dela estar aqui, esse era o segredo dela. Você tem o mapa deste lugar? Jiang Shen cruzou as pernas enquanto se sentava no sofá mofado. Ele não sentia a menor culpa por fazer uma garota trabalhar tanto. Certamente não era a experiência mais agradável ter uma arma apontada para sua cabeça. Sun Jiao tinha experiência nesse tipo de trabalho e rapidamente reforçou a mansão com todos os materiais que encontrou. Qual é a sua empresa pública? Posso te enviar diretamente. Empresa pública? Jiang Shen estava confuso. É esta coisa. Sun Jiao apontou para o computador em seu braço. Ela sorriu como se tivesse ouvido uma piada. Você não tem um. Eu posso comprar uma. Jiang Shen forçou um sorriso. Ele se sentiu incivilizado na frente daquela garota. É difícil imaginar que você tenha coragem de explorar a cidade sem empresa pública. Você não tem medo do nível de radiação? Sun Jiao suspirou enquanto tirava o que parecia ser um grande relógio eletrônico da mochila. Ela o jogou para Jiang Shen. Experimente. Parece apropriado. Onde você conseguiu isso? Jiang Shen brincou com a empresa pública. Ele estava impressionado com o avanço tecnológico deste mundo, pois a empresa pública era leve como uma pena. A tela de cristal exibia as estatísticas biológicas de Jiang Shen. Parecia ser um dispositivo de monitoramento de saúde. Encontrei no corpo de um cara azarado. Sun Jiao sorriu. O sorriso era certamente encantador, mas um arrepio percorreu a espinha de Jiang Shen como se ele tivesse acabado de ver o diabo. Nome de usuário, Jiang Shen. Força muscular, 12. Força óssea, 10.
Reflexo, 11. Força das células cerebrais, 14. Nível de radiação, 11. Seguro. Situação irregular, nenhuma. Suor frio surgiu em sua testa ao ver o nível de radiação. Ele quase se esqueceu de que a radiação saturava o mundo de cima a baixo. Não entendia bem o que significava um nível de radiação de 11, mas sabia que, antes de chegar ali, não havia como ter sido exposto à radiação. Nenhuma das suas habilidades ultrapassa 20. Vamos lá, você é mesmo um homem? Song Jiao olhou para Jiang Shen com uma expressão arrogante. Você quer tentar? Jiang Shen respondeu com uma voz furiosa. Estou bem aqui, por que você não tenta? Song Jiao subiu novamente no braço do sofá, com o olhar cheio de desafio. Não tinha como deixar isso passar. Não, é melhor manter a calma. Jiang Shen admitiu a derrota rapidamente. Não havia como derrotar aquela garota bárbara. Mesmo que a pequena possibilidade de eles ficarem se concretizasse, ele precisava impedir que a garota mordesse seu pau. Ele tinha certeza de que ela faria isso, se tivesse a chance. Para esse tipo de ação prazerosa, seria mais apropriado fazê-la no mundo moderno. Se ele tivesse dinheiro, as garotas o seguiriam. Sem motivo aparente, uma pessoa surgiu na cabeça de Jiang Shen. Uma garota que o demitiu e o fez perder sua fonte de renda. A garota que tornou a vida na cidade de Langai miserável. A garota que sempre teve uma cara de perra e uma atitude terrível. O que aconteceu, meu pequeno chefe? Por que você ficou em silêncio de repente? Song Jiao enfatizou a palavra pequeno enquanto olhava com deboche. Nada. Só me lembrei de algo do passado. Song Jiao, surpresa com a voz calma que respondeu, sentiu um arrepio percorrer a espinha. Embora não tivesse medo do sujeito que nem sequer chegava a nível 20 em nenhum aspecto de combate, seus anos de instinto de luta raramente lhe enganavam. Song Jiao foi esperta em manter o silêncio. Não havia motivo para ofender a comida gratuita. A vida sem a necessidade de se preocupar com comida era algo que Song Jiao jamais imaginaria. Aquele frango ao curry estava incrivelmente delicioso. Nesta terra devastada, seria uma sorte ter um único pedaço de pão. A maioria das pessoas ali vivia de suprimentos nutricionais. Algo que nunca te saciava, mas te mantinha vivo. Além disso, o chefe imaturo parecia uma pessoa genuína. Não se confunda, a palavra pessoa genuína tinha uma conotação negativa para o deserto. No entanto, para sua surpresa, ela preferia passar um tempo com o senhor bom homem do que com a pessoa normal do deserto. Pelo menos ela não precisava se preocupar em acordar e perceber que estava amarrada. Ela pensou sobre isso e, com o lábio ligeiramente rachado, deixou escapar uma risada pequena, mas deliciosa. Moça, você poderia parar de rir tão maliciosamente? Ele não sabia por quê, embora o sorriso dela fosse lindo, fez Jiang Shen estremecer. Sério? Você não me acha muito atraente? Devo responder sim ou não? Jiang Shen murmurou enquanto olhava para o rosto lindo. Um ouro post-apocalíptico capítulo 3. Preciso de ouro. Na manhã seguinte, Song Jiao foi designado por Jiang Shen para explorar o prédio do banco comercial perto de Qingpu. Song Jiao ficou curioso sobre o que havia no banco, e Jiang Shen respondeu com uma resposta direta. Preciso do ouro de lá. O mundo ali era repleto de tesouros. Qualquer produto civil poderia facilmente superar os protótipos nos laboratórios científicos do mundo moderno. Mas era impraticável vendê-lo lá. Portanto, uma mercadoria altamente valiosa e facilmente comercializável seria o ouro. Jiang Shen imaginou que, em um mundo apocalíptico e sem estrutura, o ouro não teria valor prático. Em um lugar onde todos passassem fome, ninguém trocaria comida por um metal brilhante. Ele estava absolutamente certo. Song Jiao queria saber para que serviu o ouro, mas Jiang Shen não quis compartilhar. Então, ela parou de insistir na pergunta. Um pequeno incidente também aconteceu pela manhã. Depois de abrir os olhos, Jiang Shen colocou um pedaço de pão na frente de Song Jiao. Song Jiao agarrou a torrada enquanto olhava para Jiang Shen com cautela. Fale o que pensa, o que você quer. Quer? Você não disse que eu tenho que cuidar das suas refeições? Jiang Shen revirou os olhos. Ele não estava tão desesperado para dormir com alguém que pudesse arrancar seu pau com uma mordida. Assim que tivesse dinheiro no mundo moderno, as garotas o seguiriam. Ela ficou chocada por um breve momento antes de perceber que fazia parte do pacote de compensação.
Este é o café da manhã. 3 refeições por dia, mas você provavelmente terá que almoçar fora. Deixe-me pegar uma lata para você. Mesmo que a garota tivesse saqueado completamente a sacola, ainda havia comida na dimensão de armazenamento. Havia energia de sobra para pegar uma lata. Song Jiao ficou genuinamente surpresa. Seus olhos lacrimejaram. Ela viu muitas tragédias e mortes por causa de comida, mas esta foi a primeira vez que alguém teve medo de que ela passasse fome. Ela pegou a comida enlatada. Song Jiao não queria olhar Jiang Shen nos olhos. Ela tinha a intenção de roubar o sujeito e usá-lo como refém em troca de comida do parceiro. Embora tenha rejeitado imediatamente o pensamento, a ideia ainda existia. Ela sentiu um profundo sentimento de culpa. Café da manhã. O que é café da manhã? Sung Jiao se deliciou com o pão, com a boca cheia de comida. Ela parecia bastante bárbara, mas era uma visão bastante divertida de se ver. Se você não tomar café da manhã, pode aumentar suas chances de ter problemas estomacais, murmurou Jiang Shen, quase ignorando que aquele era um mundo diferente. A maioria das pessoas estava acostumada com a incerteza da comida. Se você comer de manhã, terá mais energia. Obrigado. Hã? A voz era tão fraca que ele não conseguiu entender direito o que ela disse. Nada. Song Jiao lambeu as migalhas dos lábios enquanto saboreava o último pedaço de pão. Olhou para as mãos um tanto gordurosas, mas resistiu à tentação de lamber os dedos. Era a primeira vez que sentiu o estranho desejo de salvar a própria pele. Não queria que pensassem que ela era uma bárbara, embora essa também não fosse necessariamente a maneira correta de se expressar. Farei o meu melhor para encontrar o ouro no cofre do banco. Mas seria muito mais difícil movê-lo de volta para cá. Sim, esta cidade deserta estava cheia de veículos abandonados. O pulso eletromagnético criado pela bomba nuclear destruiu a maioria dos componentes eletrônicos da cidade. A tecnologia avançada tornou-se um obstáculo à sobrevivência, pois os carros nas ruas eram todos produtos desse avanço. Até mesmo os carros de combustão interna eram equipados com peças de alta tecnologia. Portanto, esses carros eram completamente inúteis. Sem a devida manutenção e substituição por um profissional, era quase impossível encontrar um carro dirigível. Tenha cuidado. O objetivo é entender a área. Quero saber os arredores e a localização exata do ouro. Só isso. Tente voltar antes que escureça. Ok, eu sei. Song Jiao acenou com a mão enquanto inspecionava seu equipamento uma última vez. A noite na cidade de Wangai é cheia de perigos. Esses zumbis são muito mais inteligentes sem a luz do sol. Ah, posso ver seu status de empresa pública. Quando Sung Jiao estava prestes a sair, Jiang Shen abriu a boca e perguntou de repente. Ele estava curioso para saber que tipo de estatísticas ridículas essa garota tinha para derrotá-lo com um só golpe. Surpresa, Sung Jiao imediatamente acenou com seu empresa pública. Jiang Shen ficou atordoado. Nome de usuário, Sung Jiao. Força muscular, 44. Força óssea, 61. Reflexo, 40. Força das células cerebrais, 13. Observação, vacina de reparo nível C, vacina contra o T-vírus. Jiang Shen nunca imaginou que seus braços delicados pudessem exercer 3 vezes a força dele. Seria isso humanamente possível? Depois de garantir que Sung Jiao fosse embora, Jiang Shen imediatamente viajou de volta ao mundo moderno. O tempo em ambos os mundos era paralelo. Portanto, fluía na mesma velocidade. A bateria, é claro, não pode ser carregada no apartamento, pois levaria sabe-se lá quanto tempo para carregar 100 volts lá. Se Sung Jiao não o encontrasse depois de voltar, haveria muitos problemas. Portanto, para carregar, ele teve que roubar eletricidade de outro lugar. Ele entrou furtivamente em uma pequena subestação de energia em uma comunidade vizinha. Com um profundo sentimento de culpa, cortou a borracha que transportava a eletricidade. Então, suspirou profundamente e colocou a mão direita no fio. A corrente aberta provocou uma série de faíscas. A barra de energia em seu pulso carregou quase imediatamente. Mas, é claro, a energia de toda a comunidade disparou. Droga, o que houve com a companhia elétrica? Por que a energia caiu de novo? Meu jogo ranqueado. Por que não temos energia de novo? Estou puto. Ondas de rugidos ecoaram da comunidade vizinha enquanto os moradores procuravam a causa.
Sem sequer fechar a tampa da subestação de energia, Jiang Shen imediatamente se esgueirou para longe. Ele escolheu este lugar porque não havia vigilância. Cheio de culpa, Jiang Shen fugiu de volta para seu apartamento alugado. Parece que o problema de energia é uma preocupação imediata. Devo pedir para alguém atualizar o circuito. Mas seria difícil explicar a situação sem levantar suspeitas. Devo me mudar para outro lugar? Ou alugar um lugar que possa suportar máquinas de alta voltagem? Droga, seria melhor se eu pudesse substituir a eletricidade como fonte de energia. Para visualizar melhor a bateria restante, Jiang Shen usou uma régua para marcar a barra de energia com pequenos incrementos. Jiang Shen guardou a comida na mochila enquanto imaginava sua vida no futuro. Ao mesmo tempo, encomendou caixas de comida enlatada, macarrão instantâneo e pão no taobão. Jiang Shen olhou para o saldo quase zero da sua conta bancária, mas não ficou nem um pouco chateado. Ele entendeu que, muito em breve, o dinheiro que acabara de gastar lhe serviria de troco no futuro. O ouro do banco inteiro. Seria muito dinheiro. A única coisa que se assemelhava ao seu sentimento era ganhar na loteria. Ele também trouxe bandagens, remédios e outros suprimentos médicos. Ele estimou que passaria bastante tempo no mundo pós-apocalíptico. Então, gastou 10% da energia para embalar 2 caixas de comida enlatado e 4 caixas de macarrão instantâneo na dimensão de armazenamento. Embora armazenar exigisse energia, era melhor estar preparado. Acendeu um cigarro e colocou o dedo na tomada. Esperou a bateria carregar. Seria um incômodo roubar eletricidade novamente. Para passar o tempo, ele brincava com o computador dobrado no braço esquerdo. O nível de radiação preocupava Jiang Shen. Ele não queria se expor a possíveis doenças causadas pela radiação. Abriu o manual de ajuda sobre os níveis de radiação e estudou as anotações. Para sua surpresa, quando o nível de radiação ultrapassasse os 50, a saúde do usuário seria afetada. Foi recomendado armazenar um pouco de iodo na empresa pública para reduzir a exposição à radiação. Ele apertou o botão de extração de iodo quando uma agulha fina surgiu na lateral da empresa pública. Ele havia examinado antes de inserir a agulha no álcool iodado sobre o balcão. A cor do álcool iodado começou a desbotar e lentamente ficou incolor. Ele olhou fixamente para o medidor de iodo em movimento lento e para o nível de radiação reduzido. Surpreso com o resultado, o problema que incomodava foi facilmente resolvido. Nesse caso, ele só precisou comprar algumas pílulas de iodo na farmácia para resolver o problema de radiação. Jiang Shen, completamente energizado, esticou os braços. Entrou na cozinha e pegou alguns ingredientes da geladeira. Preparou ovos fritos com tomate e carne assada com pimentão e sentou-se para saborear seu almoço com uma cerveja gelada. Virou a cerveja e soltou um suspiro emocionado. Esta refeição simples custaria incontáveis quantias de ouro no apocalipse. Naquele mundo conturbado, o ouro não seria mais valioso do que uma pedra. Pela pura alegria e satisfação de Sun Jiao ao devorar aquela lata de comida, Jiang Shen sabia o quão importante a comida devia ser naquele mundo. Jiang Shen imaginou levar uma lata de comida para Liu Jintong e as inúmeras mulheres atraentes que dormiriam com ele. Ele terminou o último pedaço de arroz. Mastigou-o cuidadosamente, enquanto sua mente divagava em outro lugar. Se a Terceira Guerra Mundial eclodisse neste mundo, o que aconteceu no mundo apocalíptico se repetiria. Ele estremeceu com o pensamento e teve medo de pensar mais. Por que comecei a pensar nessas perguntas estranhas? Preciso resolver a minha vida primeiro, zombou de si mesmo, balançando a cabeça. O primeiro passo importante era conseguir o ouro e convertê-lo em moeda. Depois, aproveitar a vida de milionário. O primeiro passo seria comprar uma mansão. Um carro também seria necessário. Namorada? Por que se preocupar com isso quando há tanto dinheiro? Jiang Shen lavou a louça antes de guardá-la cuidadosamente. Em seguida, pegou sua mochila pesada. Viagem no tempo. Espere. Ele pareceu ter pensado em algo. Abriu a geladeira e pegou uma lata de Coca-Cola. Viagem no tempo iniciada. Um ouro post-apocalíptico capítulo 4. Barra de ouro demorou apenas um segundo até que Jiang Shen pisasse no chão de madeira empoeirado. Ele verificou a barra de energia no pulso. Para sua surpresa, dessa vez, só lhe custou 40% para completar a viagem. Talvez o armazenamento de energia aumentasse com o número de vezes que ele carregava. Jiang Shen balançou a cabeça. Era uma ótima notícia para ele, mas não conseguia entender o porquê.
Sentado no sofá luxuoso, ele desfrutava de uma vida confortável, incomum no mundo moderno. Acendeu um cigarro e observou o tempo passar. Da janela cheia de mofo, Jiang Shen viu de relance a sombra de Sun Jiao ao longe. Pegou o binóculo para confirmar antes de abrir a porta para deixá-la entrar. Este é o ouro que você queria. Ele pegou a bolsa e suas duas mãos caíram de repente. A felicidade transbordou em seu coração, pois a bolsa era pesada. A bolsa pesava pelo menos alguns quilos, mas a garota jogava como uma bola de vôlei. A quantidade de poder que ela possuía era assustadora. Jiang Shen olhou para os braços esguios, sem nenhum sinal de músculos. Foi tão cansativo. O banco tinha zumbis por todo lado. Precisei de quase 2 baterias de munição para me livrar completamente daquelas criaturas nojentas. O cofre também estava lacrado com uma camada grossa de tábuas de aço que eu não conseguia abrir. Peguei essas barras de ouro na sala VIP. Sun Jiao enxugou o suor da testa e jogou a mochila no chão. Mesmo que as barras de ouro pesassem apenas alguns quilos, somadas ao seu equipamento e suprimentos, ela quase carregou 20 quilos ao percorrer a longa distância. Pegar. Isto é. Sun Jiao pegou a coca enquanto encarava. Você parece ter gostado. Ele ficou um pouco envergonhado depois que Sun Jiao o encarou por tanto tempo. Seus lábios se moveram sem dizer uma palavra. Após momentos de silêncio, ela retomou sua ousadia habitual. Abriu a lata e tomou um grande gole de Coca-Cola. Gulp, gulp. Isso é incrível. Este tempo está ridiculamente quente. Isso é frio. Sun Jiao olhou para Jiang Shen com desconfiança. A geladeira da cozinha ainda está utilizável. A fotocélula e o painel solar estão funcionando aqui. Ele não mentiu sobre isso. Embora a maioria dos componentes eletrônicos tenha sido destruída, o sistema de energia elétrica, de alguma forma, permaneceu intacto. Talvez alguém tenha morado aqui e consertado alguns eletrônicos. Mas, pelas camadas de poeira no chão, isso foi há muito tempo. Tudo bem. Você não me diria de onde veio essa Coca-Cola mesmo se eu perguntasse. Sun Jiao acenou com a mão para afastar o pensamento. Ok, e agora? Se quisermos explodir o cofre e trazer o ouro para cá, precisaremos de ajuda profissional. Pelo menos, precisamos de explosivos potentes ou aqueles habilidosos para arrombar a fechadura eletrônica. Onde podemos encontrá-los? Os explosivos eram um problema. Era quase impossível comprá-los em grandes quantidades no mundo moderno devido à sua natureza restritiva, especialmente considerando o status social de Jiang Shen. Muitas bases de sobreviventes têm, como a cidade de Liuding. Inveja transbordou de seus olhos enquanto ela olhava para o horizonte. É um lugar que as pessoas consideram divertido, mesmo em terras devastadas. É muito longe daqui. Não é muito longe, mas é um pouco caro. Com exceção do morador dono da propriedade e dos trabalhadores que perderam a liberdade, os visitantes devem pagar uma unidade de energia em cristais ou itens de preço equivalente para entrar. Uma unidade de energia de cristais? Jiang Shen estava confuso. É esta coisa. Sun Jiao procurou no bolso antes de pegar um pedaço de cristal verde escuro. Este pedaço de cristal tem cerca de 37 unidades de energia restantes. Você pode usar empresa pública para verificar. Elas são bem difíceis de encontrar porque apenas mutantes poderosos as possuem na parte de trás da cabeça. Se possível, eu nunca mais quero encontrar essas coisas. Criaturas que assustavam aquela garota. Pensar nisso causou um arrepio na espinha de Jiang Shen. Ele pegou o cristal e uma leve força atrativa puxou pelo braço direito. Ele ficou chocado. Aquilo poderia ser usado para energizar a tatuagem. A expressão facial de Jiang Shen permaneceu calma. Ele brincou com o objeto por um momento antes de devolvê-lo a Sun Jiao. Quanto vale uma unidade de energia de cristais? 1/10 de uma lata de carne ou metade de uma lata normal de comida, 10 suprimentos de nutrientes, uma bateria tipo C ou 3 munições de bateria. Você pode trocar muitas coisas com isso. Esse tipo de fonte de energia é considerado moeda corrente por muitas bases de sobrevivência. Você poderia até encontrar uma mulher para dormir com você lá. Sun Jiao olhou para Jiang Shen com deboche. Ela gostava de provocar aquele carinha. 37 unidades de energia de cristal. Vou usar 4 latas de comida em troca. Fechado. Sem hesitar, Sun Jiao jogou o cristal nas mãos de Jiang Shen. No entanto,
Como se tivesse acabado de pensar em algo, ela explicou hesitante: mesmo que você tenha bastante comida, você perdeu o negócio. Se você negociar assim no futuro, as pessoas vão tirar vantagem de você. Ah? Jiang Shen deu de ombros. Ele não se importava muito com a diferença de 3 unidades de energia. Embora 10 unidades de energia valham uma lata de comida, também depende do tipo. A maioria dos alimentos enlatados contém carne de peixe mutante, ou muitos deles também estão cheios de areia. Quais são os melhores cenários? Alguns dos alimentos enlatados incluem até carne humana. A voz estava cheia de desespero e dormência. Jiang Shen tinha dificuldade para respirar, estava sem palavras. Frango ao curry, carne de porco frita. É a primeira vez que comi essas iguarias na vida. Song Jiao olhou para Jiang Shen com admiração. Os comerciantes usam vacas mutantes para transportar mercadorias. Tive o prazer de comer uma refeição com a carne das vacas mutantes. Até o sabor seco me deixou extremamente satisfeito. Eu confio em você. A voz de Jiang Shen era baixa. Ele sentiu um medo repentino dominá-lo. Para Song Jiao, ele era impotente. Se ela desejasse sua comida, bastaria um piscar de olhos para acabar com ele. Confiança? Jiang Shen sentiu um medo ensurdecedor dominá-lo. Ele quase queria agarrar o ouro, viajar de volta ao mundo moderno e esquecer tudo o que aconteceu ali. Com as barras de ouro, ele poderia viver como um milionário. Só agora ele percebeu que este mundo era mais complicado do que ele pensava. Talvez fosse por ganância, ou por um forte senso de arrogância. Depois de uma dura batalha interna, ele se acalmou e resistiu à tentação de fugir. Seu rosto não demonstrava emoção enquanto ele tentava disfarçar seu medo. Confiar? Song Jiao riu. No entanto, em seus olhos, havia um lampejo de emoções que ela não conseguia esconder. Essa palavra distante havia sido extinta naquela paisagem há muito tempo, enterrada pela fome e pela morte. Embora Jiang Shen tenha dito essa palavra valiosa a ela, Song Jiao inconscientemente reagiu com um olhar de desdém. Com um suspiro, Song Jiao entrou na cozinha. Sua ingenuidade está se tornando muito preocupante. No entanto, isso não me incomoda. Jiang Shen ficou mais relaxado ao ouvir as palavras dela. Desta vez, ele apostou certo, Song Jiao não tinha más intenções. Caso contrário, ela teria tido tempo de sobra para matá-lo e não teria esperado tanto. Jiang Shen finalmente se sentiu aliviado desse pensamento que incomodava há tanto tempo. Quando Song Jiao estava prestes a chegar à porta, ela se virou. Como você é meu empregador, não só preciso garantir sua segurança, como também tenho a responsabilidade de evitar que seja enganado. Se alguém está atrás de sua riqueza, isso também é um problema para mim. Se você algum dia negociar no futuro, deveria me trazer. Ela se importa. Não me olhe assim. Você está me dando arrepios. Song Jiao fugiu freneticamente da vista de Jiang Shen. Ela correu para a cozinha e gritou em choque. O quê? Como isso é possível? Uma geladeira. Enganos e histórias. A maioria das respostas de Jiang Shen eram mentiras. Era para evitar problemas e perigos iminentes. Mas o vislumbre de emoção em seus olhos era real. Naquele primeiro olhar, para sua surpresa, a garota atrevida não era tão irritante. Ela era fofa. Pare de comer comida enlatada. Hoje vamos comer uma refeição fresca. Para comemorar meu primeiro funcionário. Jiang Shen riu e correu para a cozinha, tomado por uma alegria avassaladora. Song Jiao ficou atordoada em frente à geladeira, pois não se preocupou em contestar sua condição de funcionária. Ela olhou fixamente para os tomates e ovos na geladeira. Jiang Shen colocou esses ingredientes frescos antes de Song Jiao voltar. Você. Song Jiao virou a cabeça lentamente, com uma voz estupefata. Não pergunte. Sei que você tem muitas perguntas. Podemos discutir isso enquanto jantamos. Agora, você sabe cortar tomates. Jiang Shen deixou o atordoado Song Jiao no lugar, enquanto um sorriso orgulhoso se estendia por seu rosto. Ele pegou alguns tomates e ovos. Hoje à noite, faremos ovos fritos com tomate. Um Ouro Post-Apocalíptico Capítulo 5. Ovos fritos com tomate. A razão pela qual ele escolheu cozinhar este prato foi devido à sua limitada habilidade culinária. Portanto, este era o único prato em que ele era bom, já que cozinhava a mesma coisa todos os dias. Quando eu tiver dinheiro, talvez eu deva contratar uma empregada, pensou Jiang Shen, antes de desistir da ideia imediatamente.
Seu segredo causaria muita histeria. Portanto, uma empregada seria inconveniente para esconder a verdade. Uma namorada seria sua prioridade. Ele pensou nas barras de ouro na sala de estar, enquanto um sorriso travesso e feliz aparecia em seu rosto. A mente de Sun Jiao estava cheia de perguntas que ela queria fazer. Mas, em vez disso, ela olhou para os tomates fumegantes e sentiu o aroma delicioso. Não conseguia se lembrar de quantas vezes já havia feito isso. Jiang Shen já havia dito que suas perguntas seriam respondidas na mesa de jantar. Ela não tinha pressa em saber agora. Cortou os tomates em silêncio, mas lançou um olhar incontrolável para Jiang Shen, que estava misturando os ovos. Seu sorriso fraco, mas feliz, fez seu coração bater um pouco mais rápido. Levemente. Parece que você vai cortar a tábua de corte também. Ah, ó. A voz de Jiang Shen fez Sun Jiao olhar instantaneamente para a tábua de corte. Ao perceber sua ação irregular, sentiu uma mistura de raiva e constrangimento. Mas, por trás dessas emoções, havia um pouco de felicidade também. Felicidade? Que palavra distante. Ela quase teve que voltar ao seu tempo na base de sobrevivência. Sun Jiao lembrava vagamente de quando era jovem. A porta da base de sobrevivência ainda estava trancada e era quase como o paraíso lá dentro. Sem crimes, sem estrutura de classes e uma sociedade governada por inteligência artificial. Todos compartilhavam igualmente o trabalho e os recursos, e não havia conflito de interesses. Todos eram gentis e felizes. Embora as pessoas ocasionalmente ansiassem pelo céu azul, ninguém questionava sua felicidade. Comparada ao deserto, a base de sobrevivência 071 era o paraíso. Na época, seus pais ainda estavam vivos. Ela tinha uma irmã adorável, apenas um ano mais nova. Após o fim do período de confinamento na base de sobrevivência, ambos testemunharam o primeiro raio de sol que brilhou através da fria porta de aço. Então eles se perderam. Mais tarde, ela descobriu que muitos bandidos escolhiam bases de sobrevivência mal defendidas e recém-inauguradas como alvos de ataques. Eles usaram a consciência restante dessas pessoas e saquearam seus suprimentos de sobrevivência e sua população. Foi no ataque que ela perdeu sua família. Depois desse incidente, ela destruiu qualquer consciência que lhe restasse e se tornou uma sobrevivente do deserto qualificada. Mas por alguma razão estranha, suas emoções congeladas derreteram um pouco agora. Família. Sun Jiao teve a ilusão de estar em casa. Logo percebeu o que estava pensando e seu rosto ficou vermelho. Os 2 últimos dias foram os mais emocionantes dos últimos anos. Com um sorriso amargo no rosto, ela balançou a cabeça. Em seguida, colocou os tomates fatiados em uma tigela. Para reprimir suas emoções, ela só precisava respirar fundo. No entanto, o sentimento que tocava a parte mais sensível do seu coração não podia mais ser escondido. Até mesmo a própria Sun Jiao não percebeu que o homem ao seu lado se tornou um pouco mais importante em seu coração. Enquanto observava Sun Jiao devorar o prato, Jiang Shen riu da ideia. Era a primeira vez que via alguém comer aquele prato com toda a empolgação. Sei que você tem muitas perguntas. Por exemplo, por que tenho tanta comida? Jiang Shen largou a tigela e olhou para Sun Jiao em silêncio. Não consigo explicar como me sinto. Sun Jiao também parou de comer enquanto olhava nos olhos de Jiang Shen. Com a voz confusa, ela respondeu, você me deu a sensação de que é quase como se você tivesse saído de um conto de fadas. PSH, uma conto de fadas? Jiang Shen ficou surpreso. É dos livros publicados antes da guerra. Na base de sobrevivência, nós os chamávamos de contos de fadas. Sun Jiao suspirou enquanto continuava a zombar de si mesma. Todos viviam em harmonia, com famílias, amigos e até amantes. Independentemente do que você pense, deve ser um conto de fadas. Como a primeira vez que a luz do sol brilhou sobre mim, quando eu tinha 7 anos. Jiang Shen ficou em silêncio. Foi até a geladeira e pegou algumas latas de cerveja. Virou-se e lançou-lhe um sorriso tranquilizador. De onde eu venho, quando as pessoas se sentem cansadas e perdidas, elas tomam um drink. Sun Jiao virou a cerveja enquanto sua garganta emitia um som de satisfação. Grrr. Isso não tem um gosto tão bom quanto Coca-Cola. Mesmo assim, é uma boa maneira de extravasar as emoções. O que é bom no final das contas. Jiang Shen também tomou um longo gole de cerveja. Quantas vezes ele bebeu sozinho? Foi só depois da formatura que Jiang Shen começou a gostar da sensação de estar bêbado.
Ele se aventurou por uma cidade desconhecida, trabalhou em uma empresa desconhecida e foi sobrecarregado pelo estresse do trabalho e da vida após ser demitido. A cruel realidade destruiu a torre de porcelana em seu sonho. Quando recebeu o aviso de demissão, ele sentiu o mundo desabar ao seu redor. Pelo menos aqui, havia alguém que bebia com ele. Este mundo apocalíptico não é tão ruim quanto ele imaginava. As 2 latas e latas de cerveja derrubadas usam a dormência do álcool para liberar temporariamente o estresse armazenado no fundo do coração. Arroto. Não, eu sinto. Meu empresa pública não está abrindo. Esse não é uma empresa pública, esse é o meu sapato, idiota. Jiang Shen rugiu e arrancou a tigela vazia da mão de Sun Jiao e pisou nela com força. Você ousa pegar minhas coisas? Acha que viveu o suficiente? Arroto. Sun Jiao sorriu, embriagada, enquanto olhava para Jiang Shen com o pescoço inclinado. O olhar assustador fez Jiang Shen ficar sóbrio instantaneamente, mas foi apenas por um instante. A embriaguez lhe deu coragem para jogar a lata para trás e se levantar. Porra, vadia, o que estou fazendo de errado? Ei! Assim que eu tiver dinheiro, vou te amarrar e te foder. Ei! Arrotar. Como Jiang Shen tinha uma tigela embaixo dele, ele caiu desajeitadamente no chão. O álcool rasgou a máscara que usavam para se disfarçar. Jiang Shen não queria pensar, só queria expressar suas emoções cruas e a negatividade que vinha do seu coração. Aquela mulher, Jiang Shen, estava rangendo os dentes, uma expressão fria e inexpressiva surgiu em sua cabeça novamente. Estrondo. Uma lata caiu no chão. Com quem você está xingando? Arroto. Sun Jiao se escondeu debaixo da mesa e subiu em cima de Jiang Shen. Ela ria, embriagada, com lábios vermelhos e sedutores exalando uma respiração inebriante. Mas era Sun Jiao que estava diante dele. As terríveis 44 forças poderiam facilmente destruir Jiang Shen. Abaixe-se, eu quero ficar no topo. Jiang Shen murmurou e empurrou Sun Jiao, que estava sentado firmemente em cima dele, e se levantou. Ei! Arroto. Sun Jiao perdeu o equilíbrio e quase foi jogada no chão. A agitada senhorita Sun Jiao sorriu, agarrou a gola de Jiang Shen e usou a força tripla para virá-lo. Eu quero estar no topo. Sun Jiao estreitou os olhos e encarou os olhos monstruosos de Jiang Shen. Inesperadamente, ela o beijou com força. Porra! Você mordeu meus dentes. Jiang Shen murmurou, as palavras confusas. Ele desistiu de se virar e colocou as mãos em volta da cintura de Sun Jiao. As bolas gigantes, porém macias, esmagadas no peito de Jiang Shen dificultavam sua respiração. Ele tentou afastar as bolas irritantes, mas não conseguiu movê-las um centímetro. A forma macia e sedutora mudou com sua força. Ah! O cheiro de álcool que atingiu o rosto de Jiang Shen destruiu a última racionalidade que restava. Os dois estavam bêbados. O álcool é o melhor catalisador de emoções. Sun Jiao sugou os lábios inferiores de Jiang Shen com paixão, os seios 36 depressionados contra o seu. O suor cobria seu pescoço loiro, a lasca entre os seus lábios delineava uma imagem luxuriosa. A língua escorregadia rompeu audaciosamente a defesa final de Jiang Shen em sua boca. Ela lutou, atacou. Gradualmente, as roupas irritantes e incômodas foram rasgadas na briga. A maciez da pele fez Jiang Shen rugir de conforto. Talvez por causa da natureza masculina, ele quis empurrar a beldade em cima dele para o chão, mas a poderosa senhorita Sun Jiao pressionou seu braço para impedir que seu desejo se realizasse. Suas belas pupilas se estreitaram e ela puxou com força o cinto de Jiang Shen. Sentou-se em frente ao dele, com a saliva ainda na ponta dos lábios. A língua brincalhona lambeu os lábios vermelhos, secando-os de desejo, enquanto ela desabotoava a saia apressadamente. Aí! A leve agonia e a sensação de penetração quente fizeram Sun Jiao franzir a testa enquanto ela soltava um gemido baixo, mas desconfortável. A sensação na parte inferior do corpo fez com que Jiang Shen não conseguisse mais controlar o fogo em seu corpo. Ao mesmo tempo, a força em seus ombros parecia ter diminuído. O álcool é lindo, pode fazer com que os sóbrios abandonem a persistência na racionalidade, pode fazer com que as pessoas abandonem a fixação nas consequências em busca da alegria mais primitiva, porém adorável. Com um rugido explosivo, Jiang Shen conseguiu derrubá-la. Sun Jiao, que havia desistido de sua defesa. Suas mãos seguravam as pernas longas em forma, mantendo as posições. Ponto.
Não havia muitas lembranças quando Jiang Shen se lembrou do frenesi daquela noite. Ele apenas vagamente se lembrava de que a batalha ia da base da mesa até o lado da geladeira, da cozinha até a sala de estar, e depois pelo corredor até o quarto. No sofá, na escada, em frente à janela, no tapete. As marcas da batalha estavam por toda parte. Jiang Shen não sabia por que a sua tenacidade era tão grande, já que era sua primeira vez. Pelo vermelho que o iluminava, era a primeira vez de Sun Jiao. Com um rugido e um gemido, o sentimento reprimido e o cansaço foram todos liberados com aquele fluxo quente antes que a mansão retornasse à paz. Desculpe. Jiang Shen ficou sóbrio e descobriu que Sun Jiao estava na mesma situação. Mas Sun Jiao não tinha a intenção de interromper a briga, então decidiu continuar. É assim que você vai ser responsável. Por algum motivo, Sun Jiao não sentia muita raiva, mas sim alívio. Parecia que ela havia encontrado seu senso de pertencimento, embora o homem não parecesse muito confiável pela aparência. Eu serei responsável. O rosto de Jiang Shen ficou vermelho e ele disse sem jeito. PSHHH, um sorriso encantador apareceu. Ela mudou para uma posição confortável para continuar deitada nos braços de Jiang Shen enquanto desenhava círculos com a ponta do dedo. Embora você seja um homem, às vezes você é muito fofo. Não estava irritada. Isso devia significar que gostava dele. Se sentisse repulsiva, a cabeça do homem teria sido arrancada quando ela ficou sóbria. O raciocínio de Sun Jiao era simples. Como alguém que se aventurou no apocalipse por anos, ela seguiu sua emoção. Embora fosse a primeira vez que tinha um impulso. Jiang Shen quase engasgou com as palavras de Sun Jiao. Ele queria argumentar, mas foi atraído pela imponência à sua frente. Ele não percebeu a expressão peculiar de Sun Jiao por um tempo antes de desviar o olhar com um sorriso falso. Meus seios estão bonitos. Era impossível imaginar uma mulher tão direta. Mas como Jiang Shen sabia que Sun Jiao não entendia o que significava ser reservado, deixou para lá. Eles estão ótimos. Jiang Shen engoliu em seco e respondeu com honestidade. Você acabou de me fder. Sun Jiao parecia um gatinho de pelúcia enquanto brincava com os últimos ratinhos restantes e provocava Jiang Shen. Sim. Jiang Shen engoliu em seco. Os homens são sempre tão chatos depois de transar? Sun Jiao colocou o braço sob a cabeça dele, numa posição que não poderia ser mais sedutora. Uma garota ousada também podia ser tão feminina. Ou melhor, o vasto contrato entre sua feminilidade e brutalidade a fez possuir uma beleza mais inexplicável. Jiang Shen sentiu como se ela o tivesse agarrado firmemente. Ele se sentiu impotente. Tudo bem, eu não tenho força comparada a ele. Jiang Shen tentou confortá-la, já que ela vinha da civilização. Enquanto isso, aqui, embora tecnologicamente avançado, era um mundo monstruoso. Você não vai dizer que vai se casar comigo, ou me proteger pelo resto da vida. Todo mundo não disse isso no passado. Não posso fazer promessas assim. Ou melhor, é mais prático que você me proteja. Após um momento de silêncio, Jiang Shen suspirou, com uma voz sincera, mas posso prometer que te alimentarei, se você estiver disposta a se tornar minha. Sun Jiao olhou fixamente para a sinceridade no rosto de Jiang Shen e seus olhos ficaram turvos. Já faz muito tempo que ela não vaga pela cidade cheia apenas de monstros e zumbis. Vaguear, sobreviver e morrer nas mãos de monstros ou humanos. Era o fim para uma andarilha como ela. Mas alguém estava disposto a se tornar dependente dela. PSH, não sou tão fácil de alimentar. Milhares de palavras se transformaram em risadas e piadas despreocupadas. Para o futuro, Sun Jiao estava perdida. Ela ainda tinha sua busca. Eu definitivamente posso te alimentar. Tenho muitos inimigos. Sun Jiao não estava mais tão calmo. Eu não tenho medo. Eu ainda tenho coisas que preciso fazer. A voz de Sun Jiao tremeu. A postura opressiva de Jiang Shen a colocou em desvantagem de repente. Eu vou te ajudar. Um breve silêncio se seguiu entre os dois, apenas a respiração suave entre eles. A garganta de Jiang Shen ficou seca. De repente, ele desenvolveu uma sensação estranha pela mulher à sua frente. Embora a racionalidade lhe dissesse que não era sensato permanecer muito conectado com o mundo, já que seu objetivo final era trazer a riqueza de volta. Mas, que se dane a racionalidade. Jiang Shen não sentiu arrependimento enquanto esperava calmamente pela resposta de Sun Jiao.
Então o que você está esperando? Meu homem. Um sorriso surgiu de repente no rosto de Sun Jiao, e esse sorriso deslumbrou Jiang Shen. Ao ver a falta de resposta, Sun Jiao ficou um pouco irritada, mas logo aproximou os lábios do ouvido de Jiang Shen. Alimente-me agora. O ar quente mais uma vez dissipou a racionalidade de Jiang Shen. Seguido por um rugido alegre, um gemido de flerte, uma nova batalha irrompeu. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.